Olá, meus amados, mais uma vez, Urique Costa, canal Sem Fermento. A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Desde já quero agradecer a você que tem assistido os vídeos, tem dado seu like, tem tentado mostrar para outras pessoas as mensagens abordadas aqui no canal e tem tentado de todas as maneiras fazer com que o canal cresça. Muito obrigado a vocês e quero pedir a você que não se inscreveu ainda, que se inscreva, ative o sino, receba notificações a cada vez que eu postar um vídeo. Bom pessoal, hoje eu não estava nem com o intuito de fazer o vídeo, mas diante de um vídeo de um amigo que eu vi, eu não podia deixar isso passar em branco. No vídeo o amigo lá ele menciona sobre a lei, sobre a casa de Deus e algumas outras coisinhas ele fala a respeito. Bom, o que seria o fim da lei? O que a Bíblia quer dizer quando ela menciona que o fim da lei é Cristo? Aí ele consultou um rapaz que é um amigo que é instrutor de hebraico, tem hebraico, tem grego, fala bem as línguas. Ele consultou esse rapaz e o rapaz disse que ali houve um erro de tradução e ali não é o fim, mas a finalidade. Vamos fazer um exemplo. Vamos fazer uma ilustração. Acontece uma briga na casa de um vizinho, ou na rua, num bar, em qualquer outro lugar. A polícia é acionada. Com que finalidade? Finalidade e fim tem diferença? A finalidade da polícia ir até o local é de pôr um fim àquilo que foi iniciado. Vamos supor, sua casa pegou fogo, o bombeiro foi acionado. Com que finalidade? De assistir ela pegar fogo? Ou com o intento, ou com a finalidade de fazer com que o fogo cesse, para ver se ainda há uma recuperação de algumas coisas, com a finalidade de interromper o que foi começado. Por isso, Cristo é a finalidade da lei ou o fim da lei. Não muda, mesmo que a palavra seja diferente, o sentido e o significado não muda. Porque Cristo é o fim da lei para todo que crê. Tem uma condição, né? Para tudo que crê. Para quem não crê, vai viver como quem vivia na época de Cristo. Mas vamos entrar na Bíblia, porque não adianta eu falar, colocar o meu ponto de vista, sem que eu coloque o que de fato é importante, a palavra de Deus. Porque a minha palavra diante dessa são meras palavras, mas essa daqui são irrefutáveis. Então, eu queria ler com vocês lá em Mateus 5,17. Isso eu tenho de lembrança porque eu vim do sistema e eles usavam muito essa passagem, que diz assim, Jesus falando, né? Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Então, aí, tá vendo? Jesus disse que não veio para abrogar a lei ou revogar a lei e os profetas. Ele não veio para isso. Ele veio cumprir. Ele veio cumprir e, a cumprindo, ele poria um fim. E ele cumpriu. E ele cumpriu. Ele cumpriu para que eu e você fôssemos livres. O que as pessoas não entenderam é que lá em Romanos 10, vamos ler, eu falei a respeito do fim da lei é Cristo, mas vamos ler aqui Romanos 10. Romanos 10. Romanos 10, versículo 4. Romanos 10, versículo 4. Eis uma condição, né? Diz assim, porque o fim da lei é Cristo,
para a justiça de todo aquele que crê. Há uma condição para que essa lei seja findada na vida dessa pessoa. Cristo veio com um propósito. Se o amigo lá traduziu como finalidade, a finalidade de Cristo era vir cumprir a lei. Não somente cumprir. Ah, mas Jesus cumpriu, eu tenho que cumprir. Não, ele cumpriu para que eu e você exatamente fôssemos livres. E quando você tenta cumprir a lei, se você tropeçar num só ponto, você é réu de tudo. Você é culpado de toda. Você não pode tropeçar. São os 10 mandamentos mais 613 preceitos do qual tem que ser observado. 265 positivo e 345 negativo. 348 negativo, coisa do tipo. E você nem eu teríamos condição de cumprir primeiro. E nós não somos da linhagem de Israel. Israel, ele foi incapaz de cumprir. Então, Cristo, ele nascendo debaixo da lei, como diz lá em Gálatas 4:4, vamos ver também, porque aqui não sou eu que diz, aqui a Bíblia diz. Aqui a Bíblia diz, não sou eu quem falo. Gálatas 4:4. Porque Gálatas 4:4 diz assim: vindo, porém, a plenitude dos tempos, Deus enviando o seu Filho, nascido de mulher, sob a lei, ou seja, debaixo da lei. Mas com que finalidade? Olha a finalidade aqui. Para resgatar os que estavam sob a lei, debaixo da lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Está vendo a finalidade de Cristo? A finalidade de Cristo ter nascido debaixo da lei foi exatamente de resgatar aqueles que viviam condenados pela lei. Ok? Espero que você tenha a compreensão das coisas que eu estou falando aqui, porque eu não vim cumprir, eu não vim abolir, eu não vim revogar a lei nem os profetas, eu vim cumprir. Ele tinha que cumprir por ele ter nascido debaixo dela. Por ele ter sido um cidadão judeu, ele tinha que se submeter às leis do qual os judeus estavam submetidos. E ele, havendo se submetido e cumprido, então ele se tornaria senhor sobre toda a lei. Porque ninguém ali era capaz. E ele, havendo cumprido, pôde pôr um fim nela. Porque com essa finalidade que ele nasceu, debaixo da lei, para resgatar, não é para deixar. E o meu amigo, ele prega a obrigatoriedade de você exercer com as ordenanças da lei. E eu vejo que ele está com um véu posto sobre os seus olhos, sobre o seu entendimento e o seu coração. Vamos olhar mais um ponto a respeito disso. Coríntios, 2 Coríntios. 2 Coríntios, eu estou em primeira, não vale, né? É segunda. 2 Coríntios 3, do versículo 7 em diante, vamos ler. Diz assim: e se o ministério de morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que se desvanecendo, Moisés subiu ao monte e ficou 40 dias com Deus lá em cima. E quando ele desceu com um rosto reluzente. E esse brilho que havia no rosto de Moisés estava se desvanecendo, ou seja, estava se acabando, apagando. E aí Moisés, percebendo isso, olha o que ele faz. Como está, aí ele diz, né? Desvanecente. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o Espírito de condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. O que era o ministério de condenação e morte? Ministério de condenação e morte, gravado com letras em tábuas de pedra. Eu, como um cristão, 21 anos servindo no sistema religioso, sei que isso nada mais é do que os 10 mandamentos. E por que Paulo chama os 10 mandamentos de ministério de condenação e morte?
Porque nos 10 mandamentos são 10 ordenanças da qual você tem que cumprir à risca. São 6 negativas, 6 contra você e 6 a seu favor e 4 a seu favor. Se você cumpre as 6, você está isento de condenação. Se você cumpre as 4 demais, você está isento de condenação. Mas se você não cumpre nenhuma das 4 ou nenhuma das 6, você está ali preparado, você ali já está sentenciado. Porque diz: não matarás, não furtarás. A cada uma dessas ordens não obedecida é uma sentença. E o povo de Israel viveram assim, e eles mesmo tinham que apedrejar os seus filhos, os seus maridos, as suas esposas apedrejar os seus maridos apedrejar as suas esposas. Por isso que quando aquela mulher adúltera foi levada até Cristo, eles já vieram com pedra na mão e a trouxeram diante de Cristo. E o que eles estavam dispostos a fazer? Apedrejar aquela mulher segundo a lei que foi determinada por Moisés, que foi determinada por Deus e dada aos homens por intermédio de Moisés, porque eles disseram: mestre, na lei diz que quem for pego nesse tal ato será apedrejada. Então essa lei é de quê? É lei de condenação e de morte. É lei de condenação e de morte, os 10 mandamentos. Amarás o teu Deus acima de todas as coisas, e se não amar, você vai ser sentenciado. Uma praga vem sobre sua vida. Quando Miriam, ela lá duvidou a respeito do que Deus fazia através de Moisés, ela pegou uma lepra. Ela se tornou uma leprosa e foi exilada por um determinado período até que ela se tornou curada por misericórdia de Deus. Então, nós temos que pegar textos bíblicos e expor. Não é chegar a fazer um vídeo, falar teologicamente, falar sobre exegese, falar sobre uma opção de coisas mirabolantes da nossa mente, sem apresentar o texto e explanar. Se você não cumpre com os 4 mandamentos que se referem à sua adoração e obediência a Deus, você vai ser sentenciado de alguma forma. Se você descumpre a lei do não matarás, não furtarás, não roubarás, você será sentenciado. Hoje, ele está em vigor? Eu posso matar? Posso, mas eu vou sofrer as consequências dos meus atos, das minhas ações. E onde que eu vou sofrer essas consequências? Quando eu morrer eu vou para o inferno? Não é quando eu morrer vai para o inferno, não. Quando eu cometer vamos supor que eu cometi algo dessa natureza, eu serei punido aqui nessa vida. Porque, meu amigo, só existe uma vida depois dessa, a vida eterna. Não existe uma vida da qual as pessoas que foram ruins nessa vida ficarão ali sofrendo uma eternidade para uns e um determinado período para outros, até que ela seja totalmente aniquilada. Não existe isso. Após essa vida só existe a vida eterna. Não existe uma vida eterna de sofrimento, não. Só existe uma vida eterna ao lado do nosso Criador. Mas vamos voltar aqui para o texto. Ministério de morte, não matarás, porque se matar você também morrerá. Né? O que Jesus disse para Pedro? Kefa, quem com a espada fere, com a espada será ferido. Mas vamos prosseguir aqui. Porque se o ministério de condenação foi glória, em muita maior proporção será o glorioso ministério da justiça. Porque, na verdade, o que outrora foi glorificado neste respeito já não resplandece diante da atual sobreexcelente glória. Olha só, o que foi já não é outrora, o que foi glorificado neste respeito já não resplandece diante da atual sobreexcelente glória, porque se o que desvanecia teve glória, muito maior glória tem
o que permanece, o que é permanente. O que é permanente? O ministério do Espírito de Justiça. O ministério de Cristo ele é muito maior do que o ministério de Moisés. O ministério de Moisés, Deus, quando deu os 10 mandamentos a Moisés, ele deu assim: este será por estatuto perpétuo. Perpétuo, meu amado, minha amada, meus irmãos. Nada mais é do que, por exemplo, um bandido foi preso, o Cabral, 280 e não sei quantos anos. Isso é nada mais, nada menos do que uma prisão perpétua. Um dia se acabará. Antes de ele cumprir esses anos, ele vai deixar de existir. A prisão perpétua ela existe até enquanto nós vivermos. O estatuto perpétuo ele tinha um tempo para se finalizar. Perpétuo não é eterno. Este vos será um estatuto perpétuo. Está escrito lá, eu esqueci de pegar o texto para poder expor aqui. Mas vocês podem procurar os 10 mandamentos lá. Vai estar lá, que é um estatuto perpétuo, não é um estatuto eterno. Não é um estatuto eterno, é perpétuo. Que foi para um determinado povo, de Israel somente. Deus não deu os 10 mandamentos para o egípcio, para o babilônico, para o sírio, né, para os fenícios, para outras nações. Não, ele deu ali para eles. A lei de Deus era aquela ali. Porque Deus havia escolhido aquele povo como um representante seu e eles falharam literalmente. Escorregaram na maionese, na casca de banana e caíram na cachoeira. E será que só eu que bebo? Vou fazer uma graça aqui, né, pessoal, para não ficar muito pesado. Então, assim, eu fui lá, eu olhei os comentários, aí muita gente botou assim, curtiu. É muito fácil curtir quando a pessoa se expõe. Agora eu quero ver ela ali sustentar os argumentos dela diante da Bíblia. E uma outra coisa que ele falou foi a respeito da casa de Deus. Eu quero ver se eu consigo reduzir o tempo. Mas eu estou interrompendo a leitura, fica difícil, né? Ele diz assim: porque na verdade outrora o que foi glorificado neste respeito já não resplandece diante da atual sobreexcelente glória. Porque se o que se desvanecia ele teve glória muito maior, muito mais glória tem o que é permanente. O que é permanente? Cristo é permanente. Moisés era perpétuo. A lei era perpétua. Aí ele diz assim: onde há o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Olha só. Tendo, pois, tal esperança, servimos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés. Que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que desvanecia. Mas o sentido deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o que é a antiga aliança? E Paulo está contando aqui que nos dias dele já era assim, imaginem nos nossos dias. E olha que Paulo estava inserido ali na cultura judaica. E os costumes judaicos estavam espalhados por toda a terra, naquela época. Tanto é que lá em Gálatas, Paulo e Pedro ele tem uma divergência entre eles, que Pedro é repreendido por Paulo. Então os judeus ali tinham muita influência naquela época, em todas as terras ali. Aí ele diz assim, a terminação do que desvanecia, mas o sentido deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem leitura da antiga aliança, eu quero saber de você. O que é a antiga aliança? Você que é crente. Aqui a intenção não é ofender a pessoa, mas é desfazer sofismas e fortaleza. É no campo das ideias. O que é a antiga aliança? Bom, se você não sabe, a antiga aliança nada mais é do que o Antigo Testamento. Ali foi feita uma aliança com Deus. Para que povo? Para o povo de Israel. Deus havia feito uma aliança com o seu povo. Ele não fez aliança comigo, nem com você, meu amigo. Ele havia feito uma aliança com o povo dele. Aí ele diz aqui, Paulo, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece
o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Ou seja, você está lendo aqui o Novo Testamento, aí o pastor fala, abre lá em Isaías, ele está colocando o véu. E você não percebe que o que ele está fazendo já foi removido por Cristo. É isso que Paulo está dizendo. Aí ele continua. Mas até o dia de hoje, quando é lido Moisés, o que é Moisés? Moisés não é a pessoa. Moisés é a representação da lei. Não é a pessoa de Moisés. E sim, a representação. Moisés aqui no caso é a representação da lei. Quando é lido a lei, o véu está sendo posto sobre o coração deles. Agora vem um detalhe. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Então, o que Paulo está dizendo aqui para aquelas pessoas que se eles não se converterem a Cristo, eles estão convertidos a Moisés. Eles estão convertidos à lei. Sabe o que Cristo disse? Que ele não veio para condenar. Vamos lá abrir? Vamos abrir lá. Vamos lá em João 5,45. Paulo está dizendo aqui, vamos lá em João 5,45. É assim que tem que fazer vídeo, meu amigo. Pega os textos e expõe. Deixa que as pessoas tirem suas conclusões, não coloca o que você acha na cabeça das pessoas, não. E aqueles que não têm entendimento de coisa nenhuma vão concordar com você. Você falou de forma eloquente, bonito. Falou bonito, mas não tem conteúdo bíblico e espiritual. João 5,45 diz assim. Eu vou pegar o 45, tá? Vou pegar o 44. Como podeis crer, vós, os que aceitais glória uns dos outros, e contudo não procurais a glória que vem de Deus, do Deus único? Aí ele diz assim, não penseis que eu vos acusarei perante o Pai. Aí ele diz que eu vos acusarei perante o Pai. Quem vos acusa é Moisés. Mas é Moisés, a pessoa de Moisés que o acusa? Não. O que o acusa é Moisés. O que é Moisés? Não matarás, não farás isso, não. A lei. A lei é quem os acusa. E olha o que Cristo fala. Porque eles falavam para Cristo que eles eram detentores da lei. E eles, como doutores da lei, sabiam muita coisa a respeito da lei e até criaram outras coisas para se beneficiarem, igual o foro privilegiado dos políticos. Uma mata o marido e não pode ir presa porque é parlamentar. Eles criaram coisas que os defendessem de si mesmo. Aí olha o que continua Cristo dizendo. Não penseis que eu vos acusarei perante o Pai. Quem vos acusa é Moisés, em quem tendes confiado, em quem tendes firmado a vossa confiança. Porque se de fato cresce que Moisés também, porque se de fato cresce em Moisés, também crereis em mim, porque ele escreveu a meu respeito. Se, porém, credes nos seus escritos, se não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Então, assim, quem é que vos acusará? Moisés, mas eu digo para você, Paulo aqui, Jesus aqui está se referindo àquela geração contemporânea de sua época, aquela geração da qual ele estava inserido. Não é para os nossos dias. Porque quando você lê o Antigo Pacto, o véu está sendo posto, o engano está sendo colocado. O engano está sendo posto. E meu celular acendeu a luz aqui de bateria de que está acabando, né? Mas então, vamos ver um outro texto. Romanos 8, 1 e 2. Eu acho que eu tinha um outro texto para ler. Aqui nós vimos que quem os acusará é Moisés, em quem eles têm confiado
em quem eles têm de firmada as suas confianças. A confiança deles está firmada na lei. A lei mesmo as condenará. Só que não é para os nossos dias, porque nós não vivemos no ministério da lei, no ministério de condenação e morte. Nós hoje vivemos no ministério de vida, no ministério do Espírito. Aí Jesus diz assim, o Espírito... Peraí, deixa eu ver aqui para não cometer erro. Que ele diz assim, eu não estou lembrado agora onde que ele fala, que ele diz assim, eu acho que é João 8. Deixa eu ver se for o João 8, beleza, senão... Que ele diz assim, o texto fugiu da mente agora. As palavras que vos tenho dito são espírito e vida. A carne para nada presta, mas o espírito está pronto. Então, o que eu vejo as pessoas fazer no meio religioso, do qual o meu amigo acha que eu sou contra, porque ele não é casa de Deus. Casa de Deus somos nós, a habitação de Deus somos nós. Somos membros do corpo. Quando nos reunimos, somos corpo. Mas não é quando nos reunimos lá, porque onde tiver 2 ou 3, em meu nome, aí estou no meio dele. Ok? Porque onde há o Espírito do Senhor há liberdade. Se você não tem liberdade dentro do templo do qual você congrega, ali não há o Espírito do Senhor. Porque se você chegar lá e o pastor não pode fazer isso, você não pode fazer isso, começa a apontar coisas da qual você não pode fazer, quando você pode fazer todas as coisas. Como diz Paulo, todas as coisas me convêm, mas nem todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Você tem a consciência do que você pode e do que você não pode. Não precisa ninguém apontar para você, pode ou não pode. Pode ou não pode. Parece criança que está entrando num determinado local que não sabe de nada e que tem que ser teleguiada. Não vou dizer teleguiada, porque não é criança. Criança é guiada, o adulto é teleguiado. Aí, vamos aqui para Romanos, que é para a gente finalizar. Romanos 8:2. Eu estou com medo do celular descarregar e o vídeo se perder. 8, versículo 1 e 2. Nós não estamos mais no ministério de condenação e morte, mas sim no ministério de vida. Diz assim, após a cruz, antes não, tá? Depois da cruz é dessa forma aqui. Antes não era, mas depois da cruz é dessa forma. Na nova aliança não cabe obras da carne. Obras da carne é tudo que eu faço por meio religioso. Todo meio religioso pratica as obras da carne. É jejum. Jejum para quê? É para o espírito ou é para a carne? É para a carne. Eu vou mortificar a carne. Mentira, ela vai estar lá no outro dia. Fraca ou forte, ela vai estar lá. Na tua frente. Então ela diz assim, agora, pois, já nenhuma condenação há para agora. Antes não, agora, tá? Começa assim. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aí agora, olha o que o Cristo Jesus nos concedeu. Nos doou gratuitamente. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou, não é te livrará nem me livrará, já livrou, te livrou da lei, do pecado e da morte. Ok? Aí ele diz aqui, no versículo, vou pular lá para o versículo 34. Ele diz no versículo 34, quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Quem é que nos condenará? A lei? A lei não pode mais. O ministério de condenação e morte não pode mais. Antes podia. Aí você pega um desses que guarda sábado, que seguem o maior número de pessoas que seguem ali, é esses que guardam sábado.
Aí você pega eles assim e pergunta, por que eles não apedrejam aquele que transgride o sábado? Ah, é porque nós estamos na graça. Na graça, tem que viver isso aqui. Aí ele diz assim, quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Deus enviou seu Filho e nos amou. Claro, existe aqui uma condição. Deus ele enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê, não são todas as pessoas do planeta. Não são todas. São todos os eleitos que crerão. Porque nem todos podem crer. Porque a fé é somente dos eleitos. Tá? Isso aqui é um tema para um outro dia. A fé é somente dos eleitos. Não é para todos. Aí vamos continuar aqui. Porque em todas as coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque estou certo de que nem morte, nem vida, nem os anjos, nem principado, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Então, meu amado, saiba de uma coisa, salvo uma vez, salvo para sempre. E você e eu não temos condição alguma de realizar algo que anule o efeito da obra salvífica de Cristo na cruz do Calvário a nosso respeito. O que Ele nos concedeu está concedido e o que Ele fez está feito, está consumado, teletestai. E nós somos a casa de Deus. Somos membro do corpo. Aí somos membro do corpo do qual Cristo é o cabeça. Se eu cortar um dedinho, esse dedinho aqui, eu estou cortando um pedaço do corpo. Só porque o nome dele aqui é dedo, ele não deixa de ser corpo. Porque todos os membros do corpo têm uma função, mas é corpo. O pé está lá embaixo, mas é parte do corpo. Então, esse corpo tem um cabeça. E eles acabam assim, não, a casa de Deus é lá. Então, ele está chamando Jesus de cabeça de pedra. Quando cabeça de pedra, somos nós, quando não temos o pleno conhecimento da verdade. E aí queremos impor às pessoas algo que temos entendimento. Não é assim. Faça como eu fiz. Apresente os textos e faça com que as pessoas tenham a compreensão exata do que significa. Eu explanei um pouco sobre a lei. Eu explanei um pouco aqui sobre o ministério de condenação e morte, os 10 mandamentos, que é não faça, faça. E se não fizer, seremos punidos. Mas Cristo nos libertou exatamente desse ministério. Se você está debaixo desse ministério, você não está convertido a Cristo, como disse Paulo em 2 Coríntios 3, versículo 12, 13. Mas quando um deles se converte, o véu lhe é retirado. Para você, meu amado, graça e paz. Para você, minha amada, graça e paz. Tenha uma boa noite na presença do nosso Deus e bons sonhos. E espero que você dê like e possamos nos encontrar em breve aqui nesse mesmo canal, tá? Um beijo no coração de vocês.